Olá, meu querido, minha querida, que honra ter você de volta, nossa terceira aula. Vamos dar então continuidade ao nosso estudo, bem rapidinho, repassando. Na nossa última aula nós focamos muito em explicar, desde a primeira. E na segunda aula nós estamos com muita calma, com muito cuidado, trazendo para vocês muita base científica. Então nós falamos muito sobre, na segunda aula em especial, sobre a mecânica quântica, expliquei sobre frequência, o que significa frequência, o que significa vibração, falamos dos átomos, dos nossos campos, eletromagnético que é formado, essas coisas todas. Na aula de hoje nós vamos dar um passo um pouquinho mais profundo e vamos sair um pouquinho desse lugar da ciência como ciência física, a ciência. A ciência, vamos falar assim, que a ciência é um estado, a física é uma cidade dentro desse estado, né? Depois nós temos a biologia, né? Nós temos a medicina, nós temos a psicologia, tudo isso é ciência, tudo isso é dentro da ciência. Então, hoje nós vamos dar um passo para mais dentro de nós. Nós vamos mais olhar para a nossa ciência da psique, da psicologia. Porque juntando todos os quebra-cabeças é impossível nós queremos cocriar uma realidade, falar de lei da atração, falar de o que você vibra, sem falar sobre a ciência da psique, sem falar de como a mente humana funciona, né? Sem falar de quem sou eu, quem é esse observador, quem é esse ser que observa, que é isso que nós percebemos, né, na ciência. Nós vimos na ciência que existe um observador e esse observador, de acordo com o que ele quer olhar, ele colapsa a função de onda no mundo de ondas de probabilidade, no mundo quântico, e ele colapsa aquilo para se tornar aquilo que ele quer, ou medir ou ver o posicionamento daquela partícula. Isso a gente falando em partícula. Mas aqui, vamos dizer que a quântica, ela é a base da nossa existência. É o tijolo que constrói toda a existência. E antes das partículas, o que é que vem? Do que um átomo é feito? Eu fiz essa pergunta em uma live para vocês. Do que o átomo é feito? Quanto mais eles aceleram partículas em seus colisores, e quanto mais eles vão tentando aumentar a velocidade dessas micropartículas, nós chegamos a um conceito que foi já comprovado numa teoria, era uma teoria que já foi comprovada em 2013, do bóson de Higgs. Higgs é o nome do cientista, bóson é o nome que ele deu para isso que ele encontrou. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que a realidade, antes dela se tornar matéria sólida, ela é um campo de vibração. Aí nós temos teoria das cordas. É como se cordas fossem filamentos de corda que vibram, e essas cordas elas vão entrando em ressonância, em atrito uma com a outra, em colapso, né? Vai criando ressonância e vai aglomerando, aglutinando, densificando a energia até que ela se torne a primeira partícula no universo. Dessas primeiras elas vão ficando menos, vibrando menos, vai se tornando moléculas, células, seres humanos. Então é muito incrível como a nossa ciência vem encontrando o que vem encontrando. Então nós chegamos num lugar que eles chamam de vácuo quântico, aonde nascem esses bósons, aonde tem esse oceano primordial de energia, o que Nikola Tesla, o grande Tesla, chamava de o ponto zero, ondas escalares, que também é uma coisa que eu ensino isso para os meus alunos, aqueles que realmente querem se aprofundar nesses conhecimentos, que são conhecimentos ricos e poderosos, para que você realmente entenda como cocria a sua realidade, né? E como funciona todo esse código da realidade, né? O nome do evento foi lindo porque é isso, o código da realidade. Então hoje nós vamos dar um passo mais a fundo em observação da psique humana, porque ela é muito importante você entender. Nós vamos olhar para quem é esse observador. Quem é esse ser que observa todos esses pensamentos acontecendo?
Então vamos lá. Eu ensino para os meus alunos que estudam comigo na escola que nós temos, eu vou tentar ensinar para você aqui brevemente para caber dentro desse encontro, né? Porque eu acho que isso, todo mundo, a humanidade deveria ter essa informação, deveria saber disso, aprender isso lá com 6 anos de idade, tá? Aquilo que nós acreditamos que somos nada mais é do que uma programação. Então, vem comigo. Quando você nasceu, corpinho, bebezinho, chegou no mundo, vamos imaginar que isso aqui é um computador de altíssima geração, porque a gente sabe que é. O nosso cérebro, ele é muito mais, ele é uma tecnologia muito mais avançada do que computadores quânticos, do que celulares, do que qualquer coisa. Porque tudo isso que a gente cria vem dele, vem desse cérebro, vem dessa mente, da consciência. Então, isso aqui ele é muito mais poderoso do que tudo. Só para abrir um parênteses aqui, porque eu adoro trazer conhecimento para as pessoas e falar disso. Existe um computador quântico que ele está usando neurônios humanos. Olha que louco isso. Computador quântico está fazendo processamento numa velocidade altíssima, só que ele também, além de ter chips e tudo mais, ele também está tendo neurônios humanos fazendo todo esse processamento, tá? Só para você ver o nível de tecnologia que nós já estamos e que ninguém fala disso. Isso não é divulgado e as pessoas não ficam estarrecidas com quando entram em contato com essa informação, porque pensa bem, um neurônio está fazendo parte de um computador, fazendo processamentos absurdos, criando coisas incríveis. Então, olha quanto neurônio que a gente não tem aqui dentro e que não está sendo usado por falta de conhecimento. Então, quando chega esse computadorzinho fantástico que é você, quando você era criança, você veio, imagina que é o hardware, que é o aparelho, sem nenhum programa, sem nenhum software. É a mesma coisa de você pegar seu computador. Se ele não tem um programa, ele não serve para nada. Seu celular, se ele não tem um programa que roda dentro dele, que faz você digitar, ligar, falar, tem que ter um algoritmo, uma programação para que você possa usufruir desse hardware na capacidade dele, né? Muitas vezes total dele ou parcial dele. O nosso corpo não é diferente, então nós vamos usar uma analogia científica, tecnológica para entender o que é programação, o que é condicionamento, quem sou eu, esse que eu falo que eu sou, o que de fato é esse eu que eu me identifico, como por exemplo o Rafael, eu sou o Rafael. Vamos entender quem é você a partir dessa perspectiva do teu nome, da tua programação, isso é muito importante. Então, você quando nasce, um computador resetado, o que começa a acontecer nesse momento? As pessoas que cuidam de você, elas começam a colocar uma programação em você através da repetição. Primeiro programa que você recebe é o seu nome. Então tá lá, vou falar de mim. Então lá, o menino, que lindo, vai se chamar Rafael. Rafael, 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 olha aqui, olha pro papai, olha pra mamãe, Rafael, papai. Então olha só, já começa. Rafael é a primeira programação. Olha pro papai, segunda programação. Olha pra mamãe, terceira programação. Então aqui esse sistema, esse computador, ele vai criando memória. Aqui é uma memória cognitiva, aprendida. Alguém está me ensinando algo através da fala, da cognição. Então, eu como um computador resetado, através dos meus 5 sentidos, visão, audição, tato, olfato, paladar, eu vou absorvendo informações. Então, eu escuto Rafael, eu vejo a leitura labial, Rafael, o som, o Ra, o Fá, o El, todos esses sons, visão, ok? Sensibilidade tátil, porque às vezes pega no colo, faz carinho. Todos esses 5 sentidos, eles criam neuroassociação e eles vão criando memória. Então, quando meu pai me tocou dessa forma, falando essa palavra com esse tom de voz que eu estou escutando, com esse sorriso no rosto que eu estou vendo, todos esses sentidos estão ativados ao mesmo tempo
registrando memória desse momento. Assim funciona o nosso corpo humano automaticamente. Você não precisa saber disso para que isso aconteça. No entanto, que você nem sabia disso até eu falar. A não ser que você já tenha estudado comigo, que você já viu isso. Se você nunca estudou comigo, eu acho que dificilmente você viu em algum lugar essa explicação desse jeito tão simples. Talvez você fez faculdade, fez outros cursos, mas essa forma simples é só comigo. Então, você registra memória cognitiva. Eu chamo de memória aprendida. É a sua primeira programação, através de repetição. Então foi falado tanto isso para você, Rafael, que você começou a se identificar com esse som, que nós chamamos esse som de nome. Então esse corpo passa a ter um nome. Esse nome, no meu caso, é Rafael. Através de repetição, eu registrei, o meu cérebro registrou, armazenou lá no inconsciente. Tudo que você vê, tudo que a gente vive, desde o útero da mãe até o resto da vida, nós vamos registrando memórias e vai armazenando no inconsciente. Tá? Fica tudo no inconsciente. Quanto mais você reforça, mais fortalecida fica essa memória no seu inconsciente. No entanto, que, por exemplo, para você entender o que eu estou falando na língua português brasileiro. Você já escutou tanto essa linguagem, já registrou no seu inconsciente com tanta força que você é fluente em português. É assim para todas as línguas. Se você quer estudar mandarim, você tem que treinar muito mandarim até que ele armazena no teu inconsciente e você fique fluente em mandarim. Mas tudo é repetição e prática, ok? Não é diferente quando a gente está falando de registro, de informação, de programação. Então, nós nos identificamos, primeira coisa que a gente se identifica com o corpo, é a primeira identificação que a gente tem. A criança, quando ela nasce, ela não está identificada com nada. Ela é uma consciência pura, experimentando, simplesmente falando, uau, o que é isso aqui? Tá? Ela não tem ainda identificação, no entanto que ela nem reconhece o que é ela, o que é a mãe, o que é o pai, o que é o espaço, o que sou eu. A criança ainda não tem essa percepção de eu e o outro, ela sente unificada com tudo. Olha a beleza disso, olha esse tipo de linguagem. A criança ela você já nasceu assim, consciência expandidíssima, conectado com tudo. Entrou num corpo, começou a ser programado, primeira programação, eu, mão, ops, pronto, primeira programação, eu, mão, eu, corpo. Aí você olha no espelho, aí vai crescendo, aí você aprende a olhar no espelho, a se ver. Identificação com o corpo, identificação com o nome. Identificação com o nome. A mãe, ela passa a ter um peso tão importante na sua vida que o que sua mãe falou para você, você registrou como verdade, você confiou tanto, você acreditou na sua mãe 100%. Você confiou 100% na sua mãe, no seu pai também. Então o que os dois falavam, faziam, você assimilou como isso é certo, é assim que eu tenho que ser, é assim que eu tenho que fazer. Nós estamos falando da primeira infância, do 0 aos 7 anos. Você foi registrando memória no teu corpo. Isso tudo vai ficando programa, isso tudo vai registrando informação e vai se tornando o seu programa, o seu software de funcionamento no seu cotidiano. Você se torna esse programa. É aqui que a gente chama de personalidade. Aqui forma a sua personalidade, mas essa, para mim, dentro dos meus estudos e aquilo que eu ensino na escola para os meus alunos, essa não é você, não é a sua personalidade. Você não é isso. Existe uma personalidade que está antes dessa programada, condicionada. Ninguém fala disso. Você não vai ouvir ninguém, nenhum psiquiatra, nenhum psicólogo, nenhum psicanalista falando de personalidade original e personalidade condicionada. Você não vai ouvir. É só aqui. Isso é muito inovador. Nós estamos na vanguarda, nós estamos falando de um assunto que daqui 100, 200 anos talvez seja falado. Personalidade original,
personalidade condicionada. Entender isso é muito importante, para você saber quem é você e como você funciona aqui nesse planeta. Então, esse primeira infância do 0 ao 7 é a primeira, é as memórias aprendidas. Então, é tudo que você foi programado. E aqui tem muito mais do que apenas o seu nome, a sua mãe, o seu pai. Aqui tem comportamentos, como seu pai se comportou, como sua mãe se comportou, como seu pai tratou sua mãe na sua frente, o que sua mãe falava do seu pai para você na sua frente, ou nem para você. Conversando com a sua tia, a sua mãe falava mal do teu pai, ou do teu pai para sua mãe, e você viu isso acontecer. Aqui vai registrando memória. Por isso que fala que a criança ela é inocente, ela é incondicional. Ela aceita tudo o que você oferece para ela. Nada ela rejeita. É claro que por instinto o corpo vai sofrer vai chorar, vai ficar com tem crianças que vai se proteger, que vai ter medo, mas a programação ela não tem controle sobre o programa que ela vai receber. Isso é responsabilidade dos pais ou dos cuidadores. Esse programa introjetou. O que mais de programa que a pessoa recebe, que você recebeu? Por exemplo, todas as vezes que você escutou, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Você é homem, pronto, outra identificação com o corpo, masculino, gênero. Quantas pessoas hoje que a gente vê que não se identifica com o corpo que tem? Eu não me sinto... Mulheres não se sentem mulheres, elas se sentem homens. Não no sentido fisiológico, gênero, mas no sentido de postura, de direcionamento sexual, de atração sexual. Eu me atraio por mulheres, então, logo, eu não sou uma mulher, eu sou um homem. Tá? Que aqui também é confuso, né? Porque, na verdade, isso não tem a ver. As atrações, é uma outra explicação que eu explico isso também na escola com mais profundidade para quem quer, mas o ponto aqui hoje é só você entender que homem, pronto, aí o que o homem? Homem tem uma regrinha na sociedade, então homem tem que fazer isso, tem que ser assim, tem que ser assado. Mulher tem que fazer isso, tem que ser assim, tem que ser assado. Homem não pode fazer nada do que mulher faz, mulher não pode fazer nada do que homem faz. Nós recebemos esse programa. Hoje está muito mais transitando essa programação. Mas a maioria de nós, a partir dos 30, quem tem mais de 30 anos, como eu, recebeu essa programação. Até 20 e poucos anos ainda tem, até hoje ainda tem essa programação. Isso é bom, isso é ruim, isso é certo, isso é errado, isso pode, isso não pode. É aqui que começa a ter alguns problemas. Então, entenda, isso que você fala, eu sou assim, eu sou assado, é a minha personalidade. De quem que você está falando? De você que chegou nesse planeta sem nenhum programa? Ou você está falando de você como o programa? Olha como é até um pouco complexo, porque aqui a gente está aumentando o nível de abstração. Nós precisamos dar um passo para trás e entender que antes de você chamar o seu nome, então antes de eu ser o Rafael, eu já existia dentro desse corpo. Antes de eu ser identificado e programado como homem, eu já existia dentro desse corpo. Quem é esse eu? Ou quais são os desejos desse eu que já habitava esse corpo antes desse corpo ser programado? Quais são as minhas habilidades e dons e talentos que esse eu, antes de receber uma programação, já tinha? Porque sim, todos nós já chegamos nesse planeta com uma personalidade, com uma condição original, que foi moldada depois pelo ambiente em que a gente viveu. E todos os condicionamentos que nós recebemos, isso é bom, isso é ruim, isso é certo, isso é errado, ele foi baseado em apenas acordos. Por exemplo, vou dar um exemplo sobre o que eu estou falando. Aqui no Brasil, um homem não pode casar 2 vezes, não pode casar com 2 mulheres. Ele só pode casar com uma mulher, ter uma esposa. Se ele tem 2, 3, 4, 5 casamentos, ele pode ser até preso. Socialmente, como esse cara é visto?
Cachorro sem vergonha, safado, não honra, humilha essa mulher. E essa mulher é vista como? Coitada dela, ela sofre muito, ela foi traída. A pessoa que é traída, ela entra numa dor. Ah, eu fui traída, nossa, é a pior coisa do mundo. É uma programação, isso aqui é uma programação, é um acordo. Agora a gente vai lá na Arábia, do outro lado. Homens e mulheres. Lá na Arábia, se você não sabe, o homem pode ter quantas mulheres ele der conta de ter. Financeiramente falando, ele tem que bancar essas mulheres, ela tem que ser muito bem tratada. Tem sheiks lá que tem 10, 20 mulheres. É o seu harém, certo? Lá é ok ser casado com várias mulheres, desde que você dê conta. Socialmente, como é que esse cara é tratado? Com respeito. As pessoas reverenciam ele, abaixam a cabeça para ele. Olha só, aqui no Brasil, a mesma situação. Aqui no Brasil, depressão, o cara é abusado, apanha, briga, vai preso, a sociedade não vê com bons olhos. Lá, a sociedade vê com bons olhos, esse cara é validado, é permitido e ele é até aplaudido. Ele tem várias mulheres. Como essas mulheres reagem a esse homem? De boa. Elas se ajudam, elas arrumam umas às outras. Hoje é seu dia, hein, de passar com ele. Vai lá, então vamos lá, você vai dar tudo certo. Né? Hoje é o meu dia. Não existe essa coisa, eu fui traída. Lá não existe. Eu fui traída porque... Não. Lá tá tudo bem. Elas estão bem e psicologicamente não há dor, não há sofrimento e não há drama. Tá caindo a ficha? Muitos dramas que você faz ou que nós como seres humanos fazemos é só uma programação que nós recebemos de acordo com a nossa cultura, de acordo com a nossa família. Tem famílias que não se combinam, que têm acordos diferentes. Quando a gente pega um nível humano, porque o homem na Arábia e as mulheres lá são seres humanos iguaizinhos eu e você. O funcionamento é igual para todos. É bonito quando a gente expande a consciência para fazer uma métrica do todo. Eu antes não tinha essa percepção. Antes do meu caminho de autoconhecimento, eu olhava muito só para o meu próprio umbigo, para a minha própria vida. Eu não expandia a consciência para além de mim e observar o mundo como um todo. Eu observava apenas o eu, pequeno, tá? Isso é expansão de consciência. Então isso fez todo sentido. Eu falava, nossa, é verdade, eu estou sofrendo às vezes por uma coisa que na verdade é só um programa. E o mais bonito de tudo isso, tem como você reprogramar aquilo que foi instalado dentro de você. Tem como você mudar aquilo que nós chamamos de padrões de comportamento. É um sistema. Quando a gente se vê como um sistema, fica muito mais fácil de lidar com a gente mesmo. Tá? É assim para mim. Por isso que eu gosto dessa linguagem científica. Porque fica muito mais frio, sem emoção, facilita como eu vou lidar comigo mesmo. Eu saio do drama, eu saio daquele lamaçal, eu saio daquele limbo emocional onde muitos de nós estão presos. Em sofrimento. Como é que eu saio dele? Primeiro, trazendo racionalidade, trazendo entendimento. Então, o que tudo isso tem a ver com a quântica? Tem tudo a ver. Porque nós estamos trazendo você, eu estou levando você para um olhar do observador, sentar na cadeira do observador. A partir de agora, se você me acompanhou, eu tenho certeza que você está menos identificado com o seu nome, com você como pessoa, persona. Rafael, eu sou bem menos identificado com o Rafael. Isso não vai fazer de você, não vai se cuidar, não vai ter vontades, não é sobre isso, mas nós estamos precisando sentar no lugar do observador para que a gente possa mudar a nossa realidade. Então, o estudo da psique, o estudo da psicologia humana, ele é muito importante você ter para que você saiba o que significa o observador. Porque uma coisa é você escutar falando, o observador, verdade, ele cocria, nossa, interessante. Mas quem sou eu?
Se eu não entendo que o que eu estou pensando e tudo que está acontecendo dentro da sua mente, todos os pensamentos, todas as frases, todos os comentários, isso é bom, isso é ruim, isso é certo, isso é errado. Ai, o Rafa tem razão. Ai, nossa, que interessante isso que ele está trazendo, nunca tinha ouvido falar. Ih, já escutei ele falar disso, ele está falando de novo. Nossa, mas escutar de novo é legal, tá diferente. Vários comentários. Isso tudo é a mente, não é o observador, não é você. Isso é a mente, que é a programação. E é isso que eu gosto de trazer para as pessoas. Vamos interagir com essa programação, vamos escutar o que ela tem para falar, Isso é autoconhecimento, né? Eu entender quem sou eu dentro de toda essa salada doida. Então eu não sou o corpo, eu não sou a minha mente é um banco de memórias aprendidas, fora que nós temos o nosso banco de memórias herdadas. O que é o nosso banco de memórias herdadas? É genético. É tudo aquilo que eu trago no meu DNA de até 7 gerações atrás. Você sabia disso? 7 gerações atrás, todas as 7 gerações, não só uma linha, né? Não é só eu, meu pai, meu avô, não. É eu, meu pai e minha mãe, meus avós, então já vai sempre exponenciando. Todas essas pessoas que precisaram existir para eu estar aqui são 7 gerações que está influenciando o meu comportamento, o meu pensamento. Até isso nós temos influência. Então o que eu quero dizer? Tudo isso que você muitas vezes briga com você mesmo, se bate, não deveria ser assim, você tem que ser diferente. Não tem como, você está tentando lutar contra um sistema, um programa de computador que ele foi programado. O que tem que ser feito você tem que despertar, por isso que a gente fala que é despertar da consciência. Na verdade, você só precisa perceber quem é você. Perceber, porque você já é quem você está tentando se tornar, isso é verdade. É uma frase de uma professora. Você já é. O que você não está vendo, você não está percebendo ainda quem você é. Você está identificado com um personagem e você acredita que é esse personagem, e aqui a gente vive na roda de Sansara, repetindo o padrão. Aí fica vidas, vidas e vidas e vidas, repetindo vidas. Sair da roda de Sansara significa dar um passo antes, dar um passo atrás, perceber quem sou eu. Perceber que eu não sou a personalidade, a mente, as emoções. E é aqui que nasce o verdadeiro observador. É aqui que está o verdadeiro co-criador. Na próxima aula, eu vou trazer para você um exercício de alinhamento. Nós precisamos alinhar coerência entre o que eu... Aí sim nós vamos usar o poder da cocriação de forma inteligente. Aqui eu estou dando para você o código da realidade. Primeiro eu estou mostrando para você quem é você. Eu conheço você, eu entendo você. Por isso que eu convido você, vem comigo. Eu tenho muito, mas muito para te falar. Eu tenho muita coisa para te entregar sobre você mesmo, sobre a sua história, sobre a sua vida, sobre o todo, o planeta. Então aqui é uma pincelada, aqui é um pouquinho do que eu dou conta de entregar para você num curto espaço de tempo, mas eu espero que você tenha praticado. Pratica, aplica, você vai ter um tempo aí para você praticar, né? Na nossa última aula, amanhã ainda você vai ter esse tempo livre para você de repente assistir essa aula de novo. E o meu convite, fica consciente da sua respiração enquanto assiste essa aula. Não fica assistindo essa aula com a mente bagunçando você. É claro que agora ficou muito mais fácil de você fazer isso. Ficar consciente da respiração, percebendo a mente funcionando sozinha, entendendo, vendo ela como um programa, não é brigue com ela. Só aceita que é um programa, veja que não é nem aceita por acreditar em mim. Não acredita em mim, pelo amor de Deus. Crença a gente está cheio e o mundo não mudou. O que você está cheio de crenças e não mudou nada a sua vida. Pelo contrário. O que você precisa é fazer a experiência do que eu estou falando. Então dá esse passo para trás. Acredita em mim, por alguns instantes.
olha, veja se eu não tenho razão sobre programação, tudo que eu falei. Coloca a atenção na sua respiração, fica consciente da respiração, de olhos abertos, ouvidos abertos, mente aberta, coração aberto. Se abra, se permita, baixe todas as suas barreiras e assista essa aula de novo. Eu vou deixar ela mais um dia para você porque ela precisa ser assistida de novo. E se você for inteligente, assiste desde a primeira até agora. Vai ser ainda mais incrível.